Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor. Estamos ao vivo no Fala Doutor. Olá, uma ótima tarde de quinta para você conectado na Vinha FM, seja pelo rádio, pelo YouTube. Estamos ao vivo. Que bom ter você e já dizer que a participação do Fala Doutor é sempre valendo. Tá aberto o nosso WhatsApp, perguntas que você tenha, porque hoje o assunto vai te interessar. Dr. Hélio Arão Júnior, Dr. Francisco Rebouças e, claro, a lista de amigos que eu vou falar. Poucas pessoas têm a quantidade de amigos que eles têm com tanta qualidade. Dr. Hélio, uma ótima tarde pro senhor. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Francisco. É um prazer estar aqui novamente e hoje eu tenho uma convidada mais que especial, porque além de convidada, ela é minha amiga, formou na mesma faculdade que eu. Olha. Cuida dos meus filhos, você vê. Aí é confiança, né? Fiz mestrado com ela, eu não terminei, ela terminou. Depois ela fez doutorado, é professora da Faculdade de Medicina da UFG, é uma pessoa de alto nível. Que né? E vai falar de um assunto que, se eu fosse você, tem algum amigo, alguma amiga que tem uma criança que tá, sempre a menor da sala, é aquela pequenininha que tem dúvida se o crescimento dela tá adequado. Doutora Renata Machado vai dar um show aqui hoje. Boa tarde, Renata. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Nossa, assim, você me coloca numa posição difícil, né? Mas vocês estão vendo que é amizade, né, gente? Então, tira um pouco aí dessa expectativa toda. Não, pode armar a expectativa e já pode ir mandando aí uma mensagem pro seu amigo que tem um filho pequeno, que tá com déficit de crescimento, ou às vezes o filho é até normal, mas ele sempre tá preocupado, é o menor da sala. Hoje é a sua oportunidade de tirar a dúvida com a melhor especialista de Goiânia. Acabou. Doutor Francisco Rebouças, eu cresci muito na infância, viu, doutor Francisco? Mas foi pros lados, esse foi o problema. Bem-vindo, doutor. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, doutora Renata. Seja muito bem-vindo. Hélio. Quisera o doutor Hélio ter conhecido a doutora Renata na infância dele. Rapaz, eu até tentei, mas naquela época o negócio era feio. Naquela época não tinha muita coisa pra ser feita. Vocês não estão sabendo que eu tô sentadinha, mas eu sou super pequenininha. Eu falo que eu tenho 1,5 m, mas é mentira, é quase. É 1,48. Eu como dizer, então, posso confessar, eu sempre minto 1 centímetro pra cima, é 1,66, mas às vezes dá 1,65 também. Depende como é que você se ajeita, né? Exato. Aí eu falo, não, eu vou ficar com a margem pra cima, né? É isso aí. Então, querido ouvinte, você que está acompanhando aí, não perca o programa hoje, é muito importante. Isso é um tema que... Existem temas que nós falamos aqui que às vezes é um pouco específico. Mas o tema de hoje, por exemplo, é um tema que aborda todas as pessoas. Todas as pessoas, direto ou indiretamente, têm dúvidas relacionadas ao crescimento infantil. Verdade. Né? Ou dos seus próprios filhos, ou algum parente. E tem muitos mitos relacionados a crescimento, sobre a idade óssea, sobre o tamanho da família, o tamanho dos pais, pode tomar remédio, pode tomar hormônio, e nós vamos responder isso tudo para você. Não saia daí. O programa hoje é importantíssimo. Com muita certeza, tá, doutora Renata Machado? O pessoal já pode até começar a segui-la lá no Instagram. Os doutores, né, estão com a caixinha aberta, inclusive o tema de hoje foi gerado lá, @DR Hélio Arão Júnior, @DR Francisco Rebouças e @DRA Renata Machado. Entra lá, DRA Renata Machado no Instagram, endócrino infantil, infanto-juvenil, né, e mestre em genética. Vamos começar com essa doutora. E doutora também. Como que eu vou esquecer? Em Ciências da Saúde, também docente lá na Universidade Federal de Goiás. Doutora mesmo, né? Essa tem doutorado. Doutorado. Foi sofrido. Doutora, já a gente começou com essa brincadeira aqui, eu queria já fazer uma pergunta que é clássica. Não, e antes da gente fazer a pergunta, você vê, o Francisco, ele é um cara que ele tem beirando 2 metros. 1,88. E ele tem filho que tem déficit de crescimento. Eu já sou pequeno, meus dois tratam com a Renata. Então, assim, pra você ver que isso abrange pessoas todo mundo de grande estatura e pessoas de pequena estatura. Sim. Doutora Renata, por que as crianças estão cada vez maiores? Por que é raro ter um pai maior do que o filho, né? Parece que as gerações têm crescido. Uma vez que eu vi que você tem um conhecimento profundo em genética, e a genética, ela não costuma mudar. Não dessa forma tão rápida. Então, por que hoje as crianças são maiores do que antigamente? Isso é muito real mesmo e depende dos países. Mas no Brasil, realmente, a gente está vivendo esse fenômeno que chama de aceleração secular.
do crescimento e puberdade. Então, se a gente for comparar, assim, claro, em média, né? Tem indivíduos um pouco mais altos ou mais baixos, mas em média, os avós estão desse tamanho, os pais estão desse tamanho e os filhos estão lá pra Cada cima. vez Tem uma maiores. escadinha. Eu até já fiz um post, tem uma foto bonitinha que é a Xuxa, a mãe da Xuxa e a avó da Xuxa. Meu Deus. E eu botei a Sasha do lado, que é a Sasha do tamanho da Xuxa praticamente. Claro, são pessoas diferentes, o pool genético é parecido, porque são todos parentes de primeiro grau, então 50% da genética, entre aspas, é a mesma. Mas por que, então, em tão pouco tempo, a gente está vendo essa diferença? Não foi a genética que mudou. Foi o ambiente que melhorou no nosso país. Olha só. Então, na verdade, aquela vovó tão menor do que a netinha, elas têm uma genética semelhante. Por que essa diferença é tão grande? Porque na época da vovó não tinha o Programa Nacional de Vacinação tão bem estabelecido, então não tinham tantas vacinas, não tinham diagnósticos mais precoces de algumas doenças, suplementação alimentar. Então, condições gerais de saúde foram melhorando a nutrição, saúde geral, e aí, essa netinha está realmente chegando no potencial genético. Aquela vovó tinha um potencial genético de ficar com 1,70 m, ficou com 1,60 m, 1,55 m, por condições ruins gerais de saúde nas gerações passadas. Uma coisa importantíssima, né, que a doutora comentando aqui, existe uma coisa chamada potencial genético. Mas nem todo mundo vai atingir esse potencial. Ele pode ter um potencial de ter 1,80 m, mas se ele teve alguma limitação por doença, né, doutora? Por baixa oferta de alimento, por algum problema que atrapalhou a absorção, isso pode impedir as pessoas de chegar naquele potencial. Sim, isso é super importante da gente diferenciar que potencial de crescimento, potencial genético de crescimento é uma coisa e uma continha que a gente faz de previsão de estatura é outra. O ideal é que minha conta da previsão de estatura caia dentro do meu potencial genético, mas aí depende do que você está fazendo da vida. Então, esse potencial genético, o neném já nasce com ele. É uma conta que a gente faz, mede o pai, mede a mãe, aí tem que falar a verdade, não pode arredondar. Você mede o pai e a mãe bonitinho. Para poder dar certo. Para poder dar certo, senão também não adianta. E aí você pega o pai ou a mãe, que é o pai, o genitor, que é do sexo diferente da criança, tem que fazer uma adaptação. Então, para as meninas é o tamanho do pai, mais a mãe, menos 13, tudo em centímetros, divide por 2. E nos meninos, eu pego o pai e a mãe, mais 13, divido por 2. O que isso está me dizendo? Filhos de mesmo pai e mesma mãe, em média, os meninos ficam 13 centímetros maiores que as meninas. Aí a gente faz essa conta, dá um número X, sei lá, 1,70 m, e eu vou lá no finalzinho da curva, todo mundo que é pai e mãe aqui já sabe dessa curva de crescimento. Quem não tá se preparando já começa a se entender que tudo é dentro dessa curva. Sim. E a gente põe lá no final da curva e coloca mais ou menos 5 centímetros. Isso vai marcar aquelas linhas que são os percentis, né? Então, nem todo mundo tem que crescer no meio. Tem gente que o normal pra família, tipo a sua, é crescer lá em cima. Percentil 90. Se tá crescendo no 25, ixi, tá muito baixo. Já a nossa turma aqui é dos pequenininhos. Então, crescer no 25, nossa, tá ótimo. Então, isso já é uma grande conquista. E é interessante o que ela tá falando, porque às vezes a criança, ela tá dentro de uma curva normal. E aí, de repente, ela dá uma desacelerada, mas ainda dentro de uma curva normal. Mas ela passou de um percentil 75, por exemplo, caiu para um 50. Ela ainda tá normal dentro da curva da idade dela. Mas para ela houve alguma coisa. Por quê? Porque ela mudou o perfil da curva ali de alguma forma, né? Ela ainda tá maior do que a minha e a sua curva, que são os menores, sim, mas aconteceu algum fator. E é aí que ela entra para poder falar, olha, algo aconteceu aqui que mudou o seu potencial de crescimento, mudou sua curva, né? Isso tem muitas doenças, Renato, que influenciam nisso. Até coisas simples. Às vezes o menino tem uma intolerância à lactose leve, né, que não causa tanto transtorno, mas isso afeta o crescimento dele no futuro. Nossa, demais. Quando eu dou aula de crescimento, aí eu falo, aí tem os critérios pra gente considerar que não tá crescendo bem, e eu falei, e agora? Aí eu mostro, o próximo slide é uma coisa assim, eu falo, gente, isso aqui é praticamente o tratado de pediatria. E é mesmo. Qualquer doença crônica mais séria que está roubando energia do crescimento vai levar a um déficit de estatura. Que coisa. Qualquer coisa. Eu vou fazer uma pergunta então, já que essas coisas são tão sensíveis, porque nós vemos uma geração que dorme tarde. Todo mundo hoje em dia dorme depois da meia-noite. Às vezes não é doença, às vezes são hábitos de vida que são ruins, que estão interferindo no crescimento. E eu ouvi a vida inteira isso. Menino, você quer crescer, você precisa dormir, porque enquanto você dorme, você espicha. Eu acordava de manhã, doutor Francisco, já olhava no espelho. Será que eu cresci hoje à noite? Rapaz, era tristeza todo dia. Eu quero já aproveitar essa excelente pergunta do Guilherme, já fazer essa pergunta, doutora.
realmente tem impacto que a gente ouve às vezes de dormir num ambiente totalmente escuro, além de evitar as telinhas no período noturno. Isso realmente tem fundamento ou é um pouco de preciosismo? Não, então eu vou tem aproveitar, tudo a ver. e vou estender a pergunta dele. Você já sabe que eu falo no consultório pra caramba. Ele falou das telinhas, mas não é as telinhas na hora de dormir. Vamos aproveitar e fazer o gancho dessa pergunta e estender para as telas. Porque hoje a molecada não brinca mais de carrinho, não brinca mais de boneca. Eles brincam com tablet, brincam com o celular. Isso interfere também. Aproveita aquela pergunta ali, já interfere, já coloca tudo num bolo só. Gente, tela é uma delícia. Tela é muito bom, todo mundo usa e facilitou demais nossa vida, mas o excesso é extremamente prejudicial para um monte de coisas. Mas vamos focar aqui no crescimento, mas eu vou dar uma pincelada em outras coisas também que, dá até medo. Então, quando eu falo tela, eu tô querendo dizer celular, computador, televisão, tablet, tudo. Tela. Quanto mais próximo, pior o efeito, mas a televisão também. Porque todos esses dispositivos, eles têm um tipo de luz que a gente fala luz azul. Essa luz é terrível, que ela vai pelo nosso olho, ela entra lá dentro, bagunça, anda pelos nossos neurônios e vai bagunçar a produção de melatonina, que é o hormônio conhecido como hormônio do sono, que tem vários efeitos. Claro, o primeiro é dar sono na gente, dormir gostoso e tal. Mas outras coisas a melatonina também faz. Altera metabolismo. Então, quem dorme mal, quem dorme pouco, horário errado, excesso de tela, tem maior chance de doenças metabólicas. Ficar mais gordinho, comer pior, tudo isso. Olha, outra coisa que isso aqui já dá um podcast por um dia só. Está relacionado também com antecipação da puberdade, o excesso de tela. Olha que doideira. Que coisa. Mexe nos neurônios que despertam a puberdade e no crescimento. Bom, se a criança não dorme pesado, profundo, ela não cresce. Só cresce no sono da noite profundo. Por que isso? Porque a gente tem todo um ritmo de um monte de coisas, entre elas o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio do despertar. Então, de noitão, ele abaixa. E aí o hormônio de crescimento age pra caramba, consegue agir. Durante o dia, a gente tem hormônio de crescimento, mas ele não age pra crescer. Tem outras ações, porque o cortisol não deixa ele funcionar. Então, passei a noite acordado, vou dormir 1 da manhã e acordar 1 da tarde, tá bom? Não tá bom, porque não cresce. É das 9 da noite às 6 da manhã. E você só vai estar naquele sono bom de crescer 2 horas depois que desligar a tela. Então, se eu começo a crescer 9 da noite, eu tenho que desligar a tela 7 horas. Olha aí. Não, tá tudo atrapalhado. Eu sei que é difícil hoje em dia. Pessoal, olha que dica poderosa. Eu conheço pessoas que às vezes usam a tela para fazer o menino dormir, pegar no sono, ou então usa a telinha. Vai dar muito errado. Para dar sossego na hora de jantar. E às vezes ele vai jantar e vai dormir. E é importante saber, pessoal, essa telinha na hora de deitar dificulta o crescimento do seu filho. Olha que informação. O sono não fica profundo o suficiente. Tem gente até participando aqui falando, né? É impressionante que esses conhecimentos são de poucos. O pessoal está dizendo aqui, meus filhos já alcançaram a altura. O pessoal está dizendo que tem muito alimento com hormônio. Essas comidas influenciam no crescimento? O Bruno Dias está perguntando, está colocando exemplo. Gosto muito de frango caipira. Eram 6 meses para poder comer um frango. Hoje em dia, 40 dias, tá pronto pro abate. Muito hormônio, né? O frango é polêmico. Frango é polêmico, mas... Frango é polêmico. Na verdade, assim, antes da senhora responder, de você responder, doutora, frango caipira é mais gostoso pra mim, né? Eu também gosto. Mas assim, falando em população mundialmente, é impossível todo mundo comer frango caipira, né? Não tem jeito. Demora pra ele, né? Esse volume de produção. Imagina os chineses comendo frango caipira. Não dura, né? Já estão comendo grilo lá, fora de proteína. Exatamente. Mas isso é um mito, mas é bom que chama atenção para as outras disruptores ou desreguladores endócrinos. Mas, gente, o frango não faz isso. Não é culpa do frango. A gente tem até uns slides assim, não é culpa do frango. Olha aí. Pode comer frango. O frango tem até outros animais, né? Tem hormônios e tal, mas ele não fica exatamente na carne, ele fica no sangue. Então a gente não está comendo hormônio ali naquela carne. Mas nós estamos expostos a coisa muito pior. Olha aí. Que são esses químicos que estão num monte de coisas, principalmente plásticos. E, gente, o que não tem plástico hoje em dia? Tudo.
Então, são esses desreguladores endócrinos, eles têm vários componentes que estão, assim, em brinquedo, embalagens de alimento, cosméticos. Então, tem vários tipos de substâncias que entram em contato com a gente. Mesmo se a gente querer, a gente tem que ficar muito atento, vou dar umas dicas aqui, e pode atrapalhar uma série de coisas. Mais para a parte de engordar e dos hormônios sexuais, de atrapalhar o hormônio masculino. Esqueça o frango e tire os alimentos ultraprocessados do seu filho até a linha da frente dele. Mas aí, na hora de colocar também, por exemplo, eu vou aquecer uma comida. Aí o plástico. Então, olha que beleza. Nós temos que usar vidro, é a caneca de porcelana. Se você esquenta no plástico, ele solta muito mais. Doutora, Tupperware? Tem problema? Tupperware é bom demais. É muito Se a gente falar contra, vamos arrumar uns haters daqui aí. Daqui um pouquinho tem gente mandando mensagem aqui. Eu não concordo, que a minha não libera A minha não libera. Bisfenol A e fitalatos. Eles são contra o hormônio masculino e simulam o hormônio feminino. Então, assim, pra homem... Veneno. Não esquente comida no plástico. Nunca. Que isso, Chicão? Você come comida no plástico, rapaz. Ô, Renata, você falou um pouquinho, você acabou entrando na obesidade, que é um outro problema. Quando a criança, ela tá um pouco acima do peso, né? Eu sei por experiência própria em casa, né? E até foi você que nos ensinou, a criança, quando ela está acima do peso, isso também atrapalha o crescimento. Não é assim que funciona? Olha só, uma criança que tem obesidade, entre aspas, simples ou exógena, aquela que é pelos hábitos de vida, mas não tem uma doença endócrina, não tem uma síndrome, que é um pouco diferente. Porque o povo acha bonito ou gordinho. Não, bonito é nossa, tanto que ele é bonito, tá tão magrinho, tem que ficar mais gordinho. É ou não é? É demais. Gente, criança normal são aquelas fotos dos anos 70. Pega a foto dos anos 70. Você vê um povo fininho, aquilo é normal. Hoje em dia tá tendo tanta criança com sobrepeso que o povo às vezes vai lá consultar o fulano porque tá muito magrinho, coitado. O menino tá normal. Tô vendo só o irmão brincando. Falei, vem cá. Esse aqui que não veio consultar é o que tinha que consultar, porque ele tá acima do peso. Esse você tá preocupada, tá normal. O povo perdeu um pouco a noção do que é uma criança normal. Aquela cara fofinha, farinácea. Até hoje, doutor, tem Bebê pessoas que engrossam leite. Até hoje. E o duro é isso. E aí, como é que age essa obesidade? Não, então, quando a criança tem, a obesidade exógena, que é essa que não tem doença endócrina por trás, o que acontece com o crescimento? Cresce até muito bem. Ela cresce até acima do esperado para a família. Só que isso é falso. Porque o que acontece? O osso avança muito, avança-se a puberdade, principalmente nas meninas, menstrua mais cedo e para de crescer mais cedo. É uma criança grande, mas vai ser um adulto que não vai ficar grandão. Ninguém vai ficar gigante porque foi obeso na infância. Fica menor depois. Tem a tendência a ser uma criança grande, mas ela vai parar de crescer mais rápido. Mais rápido. Aí entrou nesse conceito de idade óssea. Eu queria perguntar. E o que é isso aí, pro ouvinte que tá aí? O que é idade óssea? Como é que funciona isso? Como é que você mede uma idade real, idade cronológica, idade óssea? Qual que é a importância de relacionar uma coisa com a outra? Só pra dizer que eu era um garoto de 12 anos quando fizeram a radiografia da minha mão. A doutora olhou pra minha mãe e disse assim: a idade óssea do Guilherme é de 40 anos. Eu falei, o quê? Que é isso? Aí mano, por isso você ficou com 50. Por isso que eu tô falando, é por isso que eu não cresci. E aí, enfim, eu tenho até hoje essa radiografia, eu falei, eu vou botar no quadro. Não, mas não é 40 não, era 18 então. A prova que eu sou... assustado. Eu falei, eu sabia, eu era um cara maduro, tá entendendo? Maduríssimo. Diga, doutor. Então, comigo também foi assim, eu tinha 13 e aí a minha idade óssea era 17. A gente até brincou, pode usar pra ir no cinema, não sei o quê. Quem manda no crescimento não é a idade cronológica, é a idade óssea. Então, tem que ficar bem claro isso. Então, quando que vai ter aquele estirão, que vai crescer muito na puberdade, quando vai parar, quando vai desacelerar, quem manda é a idade óssea. E nem sempre ela tá junto à idade cronológica. Coisa esquisita, né? Como que eu vou saber? É um raio-x da mão. Tem também uma técnica do joelho, mas é praticamente que não é usada. Então, a gente faz um raio-x da mão e vê como é que estão os ossos. Quando o bebê nasce, não tem nenhum osso aqui na mão. É um buraquinho aqui. Aqui é tudo despregadinho. Aqui a parte de cima do osso do punho também não tem. Então tá tudo mole, tudo, entre aspas, aberto. Aí começa a nascer um ossinho aqui, um outro ossinho aqui, e eles vão se intrincando, vão crescendo e vão colando, fechando. Quando colou tudo, faz 18 anos, que é o máximo da idade óssea, não vai em 40. Como já diz, 40 que era calcificação, né?
Aí já Devia ter um grau de calcificação 40, alguma coisa assim. Porque tem a gajosa... esse número na história. Então a criança só cresce até os 18. Mas cresce muito menos do que isso. 18 ainda tem assim um restinho e tal. A gente cresce bem mesmo na puberdade. É muito antes disso. Então, o estirão da menina começa nos 11 anos do osso. Quando começa a puberdade, que aí vem junto da puberdade. Quando começa o primeiro brotinho mamário, bem no começo da puberdade da menina, começa o estirão. Ele é mais curto e mais rápido do que o dos meninos. Os meninos começam já na terceira fase da puberdade, quando o testículo está maior, o pênis já está maior, e com 13 anos do osso. Na menina, 13 anos do osso já está começando a crescer menos. E no menino está no pico. Tá crescendo, estirão. É aquele momento que o menino come tudo que vê pela frente. Pela frente, né? cresce muito. Eu sei bem. E é por isso que normalmente crescimento. o menino cresce mais do que a menina, porque o estirão dele é mais prolongado, mais tardio e mais prolongado. Mais prolongado e mais amplo também. Então tem aquela frase popular de que a menstruação faz a menina parar de crescer. Na verdade, ela não faz parar de crescer, né? Coitada da menstruação, não é culpa da menstruação. É uma consequência dessa fase hormonal Quando dela. menstrua, a menina já tá com 13 anos do osso. Já aconteceu o estirão e o ossinho já tá na fase de crescimento. Tá desacelerando o crescimento. Dos 13 aos 15 de idade, se a menina cresce, então depois que menstrua tem 2 anos para crescer, mas é mais devagar. 15 anos do osso da menina, já falamos que a altura quase final vai crescer nada. E no menino, essa quase final é com 16 anos do osso. Então, assim, esperar, deixa que a puberdade vem e resolve tudo. Cuidado, porque você pode estar perdendo a época boa de intervir para a criança crescer. Olha só. Não dá para ficar esperando puberdade, não. E eu me lembro, a radiografia, o osso tava branquinho. Aí a doutora falou, quanto mais branco esse osso, mais calcificado. Você não vai crescer mais. Você era uma criança acima do peso. Eu também, com 12 anos, acima do peso e calcificou rápido. Provavelmente foi isso, né? Porque o acima do peso, ele vai parar de crescer mais cedo, né? Ele cresce um pouco durante o início, depois ele para de crescer. E junto com isso, eu me lembro que eu na época, minha mãe me levou no endócrino também. Benzedeira não, mas não adiantava. Mas se tivesse, talvez não levasse. Se tivesse um que falasse, talvez não teria me levado. Agora, a gente fazia os exames, mas não tinha uma intervenção que mudasse a história daquilo. E aí você deixava crescer tomando zinco, tomando algumas coisas naturais que tinham. Existe algum remédio? Nós não estamos falando de hormônio ainda. Existe algum remédio que pode ajudar no crescimento, que seja natural, que o povo usa aí ainda? Existe isso? Suplementação? Porque o povo vende na internet aí suplemento. Olha, tome isso e vai crescer 10 centímetros, tome aquilo. Então, assim, existe alguma coisa que realmente funciona com relação a isso? Não estamos falando de hormônio ainda. Não, tem um monte de coisa que funciona, mas não tem um remédio X que você compra na internet e vale para todo mundo. E a gente tem que saber por que a criança não está crescendo bem. E às vezes a família toda não cresce bem, que tem uma doença específica naquela família. Então, não só porque é a genética, a gente tem que dar uma investigada geral. A primeira coisa é saber como estão os hábitos. Você pode ter uma genética ótima. Se você não tem hábitos bons, você não vai crescer, não vai chegar no seu potencial genético. Então, a primeira coisa, como é que tá o sono e a tela? Aí já vem assim, né? 50% ou mais já leva bronca. Dificilmente vai ter alguém. Tem que organizar. Sério, hoje em dia, meu Deus. Pois é, quando eu era criança, tinha um desenho de manhã e tinha o sítio do Pica-Pau Amarelo no final da tarde. Pronto. Tinha no horário, de era o noite horário, era chato, era jornal e acabou. O jeito era dormir. E a gente pulava o dia inteiro, né? Agora o que? Tem 24 horas de coisa bacana pra você fazer aqui. Nas telas. Não tem hora suficiente na vida pra consumir a quantidade de entretenimento que existe na Terra. Não existe. E se a gente não regular, né, você perde o controle. Lá em casa a gente colocou uma norma desde que a Renata orientou. Controle de tela. Não, nem tem tela durante a semana. Olha. Não tem. Que As isso? telas são no fim de semana. Pode olhar, no fim de semana são 2 horas. Nas férias a gente abre uma concessão nas férias de 2 horas por dia durante as férias, mas durante a semana não tem. E nós vamos dormir todos os dias, tá todo mundo na cama, às 9 horas da noite já tá deitado, já pra dormir. Aí o sol mas aí nós já acordando. Aí nós já preparamos pra dormir às 7. Sim. Tomou banho, jantou, desligou tudo, aí vai brincar de alguma coisa mais light pra desacelerar. É maravilhoso, Isso é bom. dá 5h30, 6 horas na casa do doutor. Não dá trabalho. Tá acordando com as galinhas. Mas isso aqui Gente, o ser humano foi criado pra ser assim mesmo. Sim. Então, assim,
acabou a luz do sol, é pra gente desacelerando, dar sono, dormir. A gente agora vive um jet lag, que a gente fala, jet lag social. A gente bagunça o nosso cérebro com esse tanto de luz e tanto de coisa interessante para fazer fora do horário que seria natural o ser humano estar fazendo. E eles acostumam. Os meus não complicado. eram tão acostumados. Acostumou de um ano pra cá. Mas os do Francisco, que já faz isso há mais tempo, a Maria Fernanda, a filha do meio dele, você tá num restaurante, ela desliga. Ela Chegou, desliga. deu 9 horas. Isso é maravilhoso, cai a chave, né? Acostumou. Mas também, foi um costume de madrugada, nós estamos na colocado. praia de madrugada, ela tá lá de madrugadinha já na praia. Bom que ela já reserva uma cadeira especial lá, perto do mar, né? Ô, beleza. Você dizer que acorda antes. Olha, tem gente aqui, o frango fez um sucesso danado, tem muita gente falando do frango aqui, do hormônio. Come o Fica em frango. paz, come o frango, Mas seja feliz. tira a Tupperware. Tira o frango, tira o plástico, tira os conservantes aí. Joga os- fora no lixo, a Tupperware. Pode processados. até Tupperware, mas quando tá geladinho e não esquentou, você pode até guardar na Tupperware, mas não esquente no recipiente de plástico. Ó, com o Olha preço aí. da Tupperware, vende pra quem não ouviu o programa, né? Olha só, tem gente dizendo aqui, ó, frango caipira lá no sítio é 8 meses pra comer. Participação da Brenda tá dizendo, realmente, frango caipira demora pra dar pra comer. Maria tá dizendo aqui, boa tarde, qual que é a idade que o homem cresce mesmo? Maria do Santa Genoveva diz que o filho tem 15 anos, já tá com 1,66. A idade do menino é de 13... O pico do crescimento é nos 13 anos. 13, 14, 14,5. Com 15 começa a descer e cresce Desacelerar. até desacelerar a velocidade, até 16 está crescendo. Mas às vezes ele tem Do 15 osso. de idade, né? É isso que eu ia falar. O que interessa é o osso. Ah, sim. Tanto faz a É, porque idade. às vezes Às vezes a Tanto idade faz. cronológica É. dele não é igual. É. Às vezes ele tá com 15 na idade real dele e na hora que vai fazer a idade óssea ele tá lá com 12, tá um atraso mas grande, eu vai quero crescer muito. Eu quero voltar no negócio dos hábitos. A gente falou então do sono e tela, que vem uma coisa junto da outra. A Aham. primeira conversa é essa. Então, isso é remédio. Tirar a coisa errada é remédio para crescer. A segunda coisa, atividade física. Ó, E nós estamos assim com dois problemas. Um muito frequente, que é criança sedentária. Aí lá vem a tela também, porque quem quer brincar enquanto aqui, né? Você pode ficar muito envolto naquilo ali, desiste de brincar de pique-pega, etc. E o excesso também. Então, crianças que são atletas de ponta, que estão Isso. consumindo demais energia com o treinamento, eles são mais raros, no meu consultório nem tanto, mas aí também pode interferir. Então, a gente fala que uma curva em U, muito exercício ou pouco, é ruim para o crescimento. Então, o que é o Exatamente. tanto bom? Crianças de 5 anos para frente, 1 hora de atividade física por dia, 7 horas por semana, é muito mais que adulto. E os menorzinhos, gente, mais ainda. Mesmo. De 2 aninhos a 5, eles têm que fazer 3 horas por dia. Não é assim, vou colocar no esporte 3 horas por dia. Não, a criança tem que brincar. Então, vamos correr, aí ele para, faz uma atividade sentado, corre de novo. Então, o normal é ter uma criança super ativa até os 5 anos, um pouco menos ativa dos 5 até os 19, mas é 1 hora por dia. O duro é conseguir isso. Gente, a gente tem que voltar no túnel do tempo. Nós vamos lá para os Vamos anos misturando, 70. né? Aí eu me lembro, semana não, já passada. vai fazer diagnóstico de TDAH e o menino tá saudável, aí entra, vai misturando tantas Hein? coisas. Né? A semana passada nós estávamos na chácara e levei a minha irmã e ela levou o filho dela que é amigo que é primo do meu filho, eles são muito amigos, muito ligados. E ele, assim, ele amam a telinha de tablet. E lá na chácara tem a regra, não tem. Lá tem um monte de brinquedo para brincar ao ar livre, então Gente, é ninguém vai chácara. brincar em tela. Aí ele fica lá, ó, aqui, eu já tô até suando, agora já posso pegar. Pai, eu já posso mexer já no tô Instagram. suando. Já até suei, eu posso mexer. Olha aí. Não, gente, esses meu meninos amigo. estão viciados. Tá. Então, ó, precisa mundo. dormir cedo, fazer atividade física moderada e comer direito. Comer é meio direito. básico, né? É meio básico, mas faz muita diferença. É engraçado que assim, o esperar antigamente fazia bem, né? Até pra revelar uma foto, aquela sensação de, meu Deus, chegaram as fotos das Chegaram férias. as fotos, As aham. fotos do aniversário chegaram, e aí você vai folhear. Então tudo isso era saudável. Hoje em dia não tem nada de espera Tudo pra é nada. instantâneo. Exatamente, gente. Olha, vocês podem chamar alguém aqui da saúde mental pra falar sobre isso. É, temos que falar mesmo. Muito A interessante. Tainá é mãe de um bebezinho, ela disse aqui, ó, minha neném nasceu e ela nasceu com 45 centímetros, 2 meses, deu muita alegria, e depois de 6 meses ela não crescia nem engordava muito. Levei numa endócrina e ela diz que a bebê tem uma idade óssea de 2 anos e diz que só vai crescer depois de 2 anos, e o meu filho de 7 anos tem idade óssea de 2 anos e 8 meses. Então o filho, a idade óssea está atrasada, e na nenenzinha, pelo visto, está mais
atrasada aí. É um bebê com 6 meses, com a idade óssea de 2, é isso? Aí é meio esquisito. E estranho. o bebê que nasceu com 45 centímetros, se nasceu de tempo certo, 40 semanas, um pouquinho para mais ou para menos, nasceu muito pequenininho. E aí pode ter sofrido um negócio que a gente fala de retardo de crescimento intrauterino. É o neném que nasceu, a gente fala PIG, pequeno para a idade gestacional. Esses bebês pequenininhos, PIGs, isso é uma encrenca. É uma pergunta que a gente sempre faz também no consultório. Cadê os dados de nascimento? Cadê o peso, a altura que o neném nasceu? Porque se não nasceu bem, pode ser que nunca mais recupere. Olha só. Se não, o neném que nasceu muito pequenininho, se não recuperar até os 4 aninhos, não recupera mais. Só com hormônio de crescimento. E tem como recuperar isso de alguma forma? Para o ouvinte que tá vendo aí, às vezes ele tem um neném desse tipo lá. Então, tem que ficar... Os pediatras têm que ficar, assim, super atentos, tem que levar esse bebê... Todo bebê tem que ir, né? Todo mês no pediatra e ficar seguindo certinho essa curva de crescimento, ver se tem alguma suplementação alimentar que precise, se tem alguma anemia, alguma coisa, e não deixar ter nada, tem que ficar com a saúde supimpa para ver se entra na curva e faz esse catch-up, que é dar uma entrada na curva. Só que também, cuidado, não pode assim, então agora ele tem que recuperar, vamos dar um monte de coisa. Farinha, mucilon, não sei o quê. Se você recupera rápido demais, você vai causar um outro problema, obesidade. Eita. Então, os bebês que nascem muito pequenininhos têm uma tendência de ter mais obesidade, síndrome metabólica, isso na infância já. Os que recuperaram rápido, os que não recuperaram não vão crescer direito e todo mundo ainda tem uma chance maior de fazer, sabe o quê? Puberdade mais rápida. Mas que trem esquisito. Mas tem todo um sentido, olha só. Quando o neném tá no útero da mãe e por algum motivo tá faltando oxigênio, tá faltando comida, porque os hábitos são ruins, ou tem alguma doença, ou a mãe fuma, sei lá, não chegou nutriente para esse bebê crescer normalmente. O que o corpinho dele raciocina? Nossa, o mundo é difícil, eu tenho que me preparar para um ambiente hostil, para um ambiente que não vai me dar muita comida. Então ele se programa para sobreviver a uma situação, entre aspas, de escassez, de guerra. Então é melhor, no mundo com pouca comida, que eu seja pequenininho, que eu seja poupador de energia. Então qualquer coisa que eu comer, eu já vou guardar aqui. E é melhor, para eu passar meus genes para frente, que eu fique rapazinho, mocinha mais rápido. Então é uma criança que se programa para esse tipo de desenvolvimento. Olha que coisa. Meu Deus, é impressionante. A gente fala que é a programação metabólica do bebê. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o primeiro intervalo do Fala Doutor, na volta a doutora vai nos explicar como fazer essa preparação. Tem pais perguntando aqui, quando é indicado fazer esse exame das mãos? Meu filho tem 10 anos, está no tamanho de 13, indica fazer exame? É um filho que cresceu mais, tá aqui o pessoal, gostaria de pegar esse hábito, estar na cama às 8 da noite. Ixi, 8 da noite é pra quem acorda às 5, né? Impressionante, 8 da noite é complicado. Depende do que você fez. Não, acho que se você organizar, você consegue, né? Consegue. Eu acho que consegue. É porque a gente tem que criar o hábito. Tudo na vida você tem que criar o hábito. Se você quer dormir às 8, você tem que começar a programar o seu dia pra ele finalizar por volta das 18, né? Pra você ter um tempo, pra você se programar pra deitar. Agora, Renata, na volta do intervalo, a gente tem que dar uma orientação pro ouvinte, né? Quando que o pai, ele deve se preocupar em levar a criança para o endócrino pediatra, porque às vezes ele tá levando o pediatra, não, espera mais um pouquinho. Quando que você tem que, peraí, o momento é agora, esse momento eu não posso perder o time, porque se perder, nossa, passou da hora. Perde uma judiação. Você vai responder isso na volta do intervalo. Então tá. Na volta do intervalo, conosco aqui no Fala Doutor, doutora Renata Machado, ela que é doutora em Ciências da Saúde, mestre em Genética e também endócrino infanto-juvenil, doutor Hélio Arão Júnior, doutor Francisco Rebouças, com a caixinha de perguntas aberta no Instagram, hein? DR Hélio Arão Júnior, Hélio com E DR Francisco Rebouças. Entra, deixa a sua pergunta, na volta a doutora Renata responde ao vivo no Fala Doutor, não sai daí. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor. Fala Doutor, ouvinte, para quem passou o intervalo inteiro calculando por que não chegou 1,80, esse locutor que vos fala, mas não tem problema, nós temos aqui a maior especialista que você já viu, e inclusive o doutor Hélio já disse que conviveu com ela lá no início, né, doutor Hélio? Eu acho bom que quem estuda medicina você coloca aí, foi aluno do doutor Hélio. Não, que isso, rapaz? Você coloca aí, você pode falar assim, ela é endócrino pediatra, endócrino infantil, né, infanto juvenil, é mestre, é doutora e é amiga do Hélio, pode colocar. Exatamente. Pro Hélio, a maior
qualificação dela é médica dos filhos dele. Exato. Ai, já É o disse top, tudo. top, top. E eu vou dizer, ouvinte, se é médica dos filhos do Dr. Hélio, tem que respeitar, porque o Dr. Hélio e o Dr. Francisco sabe. Eu gosto de quem estuda medicina, porque é isso, falou, fulano estudou comigo, não vai lá não. É ou não é verdade? Isso aí você pergunta, doutor, Não senhor traz conhece? no programa também. Ó, estudei com esse aí, não vai lá não, que é perigoso. Enfim, doutora Renata Machado, tá cheio de perguntas aqui no nosso WhatsApp, eu vou passar aqui rapidamente. Tem gente perguntando, como o Pedro Lima, qual exame, como se chama, para saber a idade óssea. A Adriana mandou aqui falando, minha filha tem 7 anos, iniciou na puberdade de maneira precoce. Conversei com a pediatra que acompanha, fizemos até raio-x das mãos e ultrassom para verificar o ovário e o útero. Confirmado, a idade óssea estava maior do que a atual. Procurei endocrinologista e fizemos diversos exames injetáveis, vitaminas, atividade física. Tanto a endocrinologista como a pediatra falaram que o medicamento não faria mal para minha filha. Hoje ela está com 10 anos e percebo melhora no crescimento dela. Tá dizendo aqui se esse uso prolongado desses medicamentos pode trazer problemas futuros para ela. Esse de puberdade precoce, se tem indicação, não, pelo contrário. Tem que usar até chegar naquela idade óssea que é a boa para fazer o estirão. Então, mais ou menos. Ixi, tá tudo. Sim, tá voltando aqui tô escutando a minha própria voz, aí fica esquisito, é o né? retorno da nossa transmissão. Então, assim, quando chega no 11 anos e meio, dependendo da altura, mas no máximo 12 anos e meio de idade óssea, a gente tem que parar o medicamento da puberdade precoce. Senão, não dá tempo da criança fazer o estirão. Isso é um negócio também que é bom chamar atenção. A gente tem que usar esse bloqueador de puberdade, que é leuprorelina, gozerelina, né? Tem vários, para quem tem puberdade precoce ou puberdade avançando rapidamente. Quer dizer, tudo vai acontecer antes do tempo, vai fazer o estirão e vai parar muito rápido. Então, uma criança grande, mas fica um adulto pequeno. Aí, nesses casos, usar o bloqueio de puberdade vai fazer a menina, ou o menino também, crescer mais. Mas não vale para puberdade normal. Você bloquear a puberdade normal para ficar mais alto é um tiro no pé. E tem gente querendo fazer isso. Eita. Porque olha só, se você tá uma puberdade normal, tá na idade cronológica, junto com a idade óssea, boa para fazer o estirão, e você bloqueia o hormônio sexual, você bloqueia o estirão. Estirão eu preciso de saúde em geral, preciso de GH, todos os hormônios ok, e hormônio sexual lá em cima, naquela idade óssea. Se você bloqueia, e aí com 15 anos de idade óssea, vamos liberar? Não faz estirão. Você bloqueia o estirão. Então, assim, é um grande erro que tem acontecido, um pessoal querendo bloquear a puberdade normal. Não façam isso. Isso tá? é muito Isso comum. é comum. Agora, uma coisa que ela falou que eu me lembrei, uma vez eu fui operar eu quase não opero crianças, eu não gosto de atender crianças muito pequenas. E eu fui operar porque era a mãe o pai dela trabalhava com o meu irmão. E aí eu fui operar essa menina para tirar uma pedra. E a criança tinha 5 anos de idade, mas tinha a genitália toda cheia de pelos grossos já. Nossa. 5 anos. E eu peguei, chamei a mãe, né? Acabou a cirurgia, tiramos a pedra, eu chamei a mãe. Ninguém viu isso? A mãe viu, achou que era normal. Eu falei, mas com 5 anos você acha que tá normal? Uma criança muito pequenininha, mas assim, muito avançada na puberdade. E aí, nesse caso, ela levou no endócrino, que já era endócrino da família dela, e aí fizeram um bloqueio. Essa menina, hoje ela é minha paciente, ela já tá com mais ou menos uns 11 anos, e ela cresceu muito. 50 anos. Então ela cresceu muito hoje. Ela tá com uns 11 anos de idade, ela tinha naquela época 5, então tem uns 6 anos isso. Hoje ela cresceu muito, ela deve estar assim, 1,55 m, ela já alcançou uma idade adequada. Mas ela ia perder o time, porque às vezes a mãe, ela não, você vê, a mãe via, dava banho na criança e não percebeu que aquilo estava anormal. Não acho que é normal e tal. É porque começa um pelinho fininho, às vezes a mãe vai, isso aqui é uma penugem, não tem que fazer nada. Mas o negócio começou a mudar de aspecto, tem que procurar um especialista. Nós estamos falando de crescimento. Mas aí, às vezes, pode ser outra doença. Às vezes, ela pode ter uma doença na adrenal, ela pode ter alguma outra doença que não está relacionada ao crescimento, mas que passa batido. E acaba interferindo, né? Você viu que o crescimento é tudo, né, gente? Sim. A saúde geral, todas as doenças endócrinas acabam ou acelerando o crescimento ou reduzindo o crescimento. Sim. Doutora, nós falamos um pouco aqui sobre o hormônio de crescimento, como mudou, né? Antigamente que era muito caro e hoje deu uma popularizada. E é uma dúvida muito comum. Qual que é o real benefício do hormônio de crescimento para quem não tem déficit? Realmente ele pode ser usado para qualquer um? E qual que seria a idade melhor para eles usarem isso?
Então vamos lá, são algumas coisas, deixa eu dar uma contextualizada do hormônio de crescimento, né? Ele, claro, tem esse nome porque ele faz crescer, mas não é por isso que está tão popularizado, não é só por isso. É porque além de fazer crescer, ele tem outros efeitos metabólicos. Ele ajuda a ganhar músculo, reduz a gordura do corpo. Então, quem não quer, né? Ganhar músculo, reduzir gordura. Mas ele tem outros efeitos também. Tem umas coisas interessantes, tipo melhorar o colesterol, mas ele dificulta a ação da insulina. Então, quem tem tendência a diabetes ou já tem diabetes, dá uma piorada muito grande no metabolismo do açúcar. Então, sobe glicemia e se usar de uma forma maluca, e o povo tem usado, doses muito grandes, doses muito fora para aquela faixa etária, é um mitogênico, assim, ele estimula a divisão celular. Então, se a pessoa já tem um tumor, já tem lesões pré-malignas, tal, pode induzir crescimento de alguma coisa que você não quer, né? E pode também induzir crescimento quando é adulto, já fechou os ossos, então não vai crescer para cima, mas pode crescer extremidades apenas. Aí cresce só o queixo, só a orelha, pé e mão, fica com umas feições que a gente fala tipo do Shrek. Distorcido. Você sabia que o Shrek, ele é baseado numa pessoa real? Mesmo? É mesmo, eu esqueci o nome. É um lutador que ele desenvolveu um tumor produtor de hormônio de crescimento e ele modificou as feições e ficou todo grosseiro daquela forma. E isso acontece. Cuidado, hein, doutor Hélio? Não tomo não, mano. Inclusive, eu preciso fazer. Se eu tivesse tomando, não tá com essa barriguinha aqui não, mano. Já tinha virado tudo músculo, né? Então, assim, agora, tem que tomar cuidado também. Nossa, então dá câncer, vai fazer isso, que horror. Então, é muito diferente. Quem não tem hormônio, eu vou repor uma dose fisiológica normal, uma coisa natural de ter. Essa criança aqui, ela tem que tomar, senão ela não vai crescer, vai ter problemas metabólicos e tal. E tem aquela pessoa que não precisa, que já é adulto até, mas eu quero ficar forte. Vai ficar forte, mas vai ter efeitos colaterais. É o que a gente fala, não existe almoço grátis nessa área da parte da endocrinologia. Agora, Renata, uma criança, ela tem lá o seu GH, seu hormônio de crescimento, você dosou, tá normal, fez aquele teste da clonidina, tá normal. Mas ela está abaixo da curva. Ela se beneficia de ganhar o hormônio do crescimento? Porque aquela que tem o déficit do hormônio, ela vai se beneficiar. Dúvida. Sim. Então, assim, foi criado o princípio para quê? Para quem tem deficiência de hormônio. Essa não tem dúvida. E nas doses corretas, não tem perigo de câncer, não tem perigo de diabetes. É tranquilo. A gente está repondo fisiologicamente. Vai crescer num ritmo, no começo, um pouquinho mais rápido. Chega na curva, cresce normal. Não é para crescer administrado loucamente. por um profissional. É bom dizer, né? Que as pessoas hoje em dia adoram se automedicar. Então, um profissional administrando não tem problema. Não tem problema. Não tem esses riscos, que tem gente que tem que usar e já viu tanta coisa e fica com medo e não quer usar, que é uma judiação. E tem o outro lado que não tem necessidade, que é usar demais, porque tem benefícios estéticos em algumas frentes. Se usar demais, fica até feio, na verdade, né? Fica musculoso, mas vira o Shrek. Melhor não. E tem uma zona um pouco cinza, algumas coisas a gente tem certeza que vale a pena, outras não. Então, tem algumas patologias que a pessoa não tem deficiência de hormônio de crescimento, mas ela tem uma resistência à ação do hormônio de crescimento. Por exemplo, síndrome de Turner, síndrome de Noonan, tem várias síndromes. Os bebês que nasceram pequenininhos, aqueles pigs que eu comentei, né, antes do intervalo. Então, são pessoas que têm produção do hormônio, a gente faz aquele teste que você comentou, mas ela tem resistência. Então, a gente já começa até com uma dose um pouquinho maior. Tem benefício. E tem umas situações que não tem síndromes, não tem uma indicação formal, mas a pessoa quer por motivo estético. E aí? E aí não tem ficar mais alta a criança. Só para ficar mais alto. Bom, a primeira coisa você tem que organizar a vida. Tem alguma doença crônica? Eu tenho que tirar essa doença crônica, tem que tratar. Não adianta eu dar hormônio de crescimento, a criança tem uma doença celíaca, ela tá comendo glúten. Isso. Tem que tirar aquilo ali. Então tem que dar uma varredura geral. Tem alguma doença por trás, tem que consertar essa daí. Os hábitos, dormir cedo, comer direito, fazer esporte, está tudo adequado? Beleza, vamos organizar. Às vezes, só fazendo isso, cresce muito bem. Às vezes não, é o que a gente chama de não tem doença nenhuma, tá tudo certinho, faz tudo bonitinho, mas tem a baixa estatura idiopática. E tá crescendo bem abaixo da família. Aí são beneficiados com o uso do hormônio. O problema é ganhar, e não ganha pelo governo, tem que entrar com o processo ou comprar. Hoje em dia tá bem mais barato, assim, não é um medicamento baratinho, então depende da dose, vai de 1.000 e pouco até tipo R$5.000, dependendo do peso da criança no final do tratamento.
Nossa, 5 mil reais é barato? Não, não é. Mas é que antigamente era o preço de um carro por mês. Era Meu tipo, Deus. carro bom, 80, 100 mil reais por mês. Então, Impossível fazer um de tratamento. 100 mil reais baixar para 5 mil melhorou, né? Então ficou mais acessível. Mas aquele que tem a deficiência documentada, esse ganha do governo. Ganha, esse ganha do governo. Deficiência documentada ganha do governo. Quem tem síndrome de Turner, quem tem síndrome de Noonan, quem tem algumas síndromes, insuficiência renal também. E qual que é o time, doutora, para o pai que está nos ouvindo procurar? A criança não tem uma data específica para você procurar. Caiu na curva, opa, acendeu a luzinha vermelha. Para isso, gente, tem que levar no pediatra. Ah, é a pandemia. Não, pelo amor de Deus, bota máscara e vamos consultar. Criança tem que consultar com o pediatra, mas pediatra é bom, não é aquele, olha, sai no pronto-socorro. Não, tem que fazer uma consulta bonitinha, não só quando é bebê. Bebê o pessoal vai mais bonitinho, mede tudo, põe na curva, tem que sempre colocar no gráfico. Pesar, medir direito, pesar sem roupa, medir sem sapato, senão você fica com um dado tem pé nem cabeça. No mínimo, uma vez por ano tem que ir no pediatra, no mínimo. E o pediatra colocar na curva. Se não tá indo bem na curva, já tá na hora de entender por quê. Nem sempre vai precisar de hormônio, mas tem que entender por que ele caiu na curva. Se aquilo tá adequado para aquela criança ou não. Hormônio de crescimento. Quando que pode usar? Não pode usar em bebezinho. Às vezes eu já sei que aquela criança vai ter que usar. Nasceu com uma doença, que a hipófise não funciona, mas eu não começo ela recém-nascido, né? Bom, a sociedade americana começa com 2 aninhos, a europeia começa com 4, os latino-americanos têm um pouco para cá, outro pouco para lá. Como é um tratamento crônico, uma injeção toda noite, e você não tem um benefício começar com 2 aninhos, você vai chegar no tamanho que chegaria se começar com 4, eu sou a favor de começar com 4 anos. Além de que tem alguns testes que você tem que ter no mínimo 13 quilos para fazer o exame. Então, você já é uma criança pequenininha, você não vai ter 13 quilos com 2 anos. Então, você não pode fazer aqueles testes de dar um estímulo, tira sangue antes, dá um remedinho e tira de novo. 30, 60 e 90 minutos depois. Então, para começar o hormônio de crescimento, 4 aninhos para frente. Agora, o que não pode deixar passar? A puberdade. Se começou a puberdade, você está na dúvida, sai correndo, porque a puberdade faz o quê? Vem o hormônio sexual lá em cima. E quem é o que mais fecha o osso? O hormônio sexual feminino. Todo mundo tem os dois. E o hormônio masculino transforma no feminino na química. Então, começou a puberdade, você pode saber que o tempo de crescimento do seu filho está encurtando. Ele vai fazer o estirão, mas a gente tem que fazer essa conta, porque o estirão precisa de um certo tempo e de um volume de crescimento, senão aquele estirão não é suficiente. Em outras palavras, adequar a idade óssea com a idade, né, do crescimento. Exatamente. Perfeito. Eu, inclusive, preciso dizer, vou finalizar com essa pergunta, que a gente já está esgotando nosso tempo. Já. Lembra, foi rápido, né? Essa 1 hora de hoje tá de parabéns. Pareceu 20 minutos. Arnold Schwarzenegger, uma referência mundial do bodybuilding. Ele começou com 15 anos a fazer musculação. Hoje em dia, não ouço mais esse argumento, mas nós sabemos que a musculação pode interferir no crescimento. E aí, criança, adolescente, pode fazer musculação nas academias? Então, depende. Vamos lá. A musculação em si não vai fazer mal se bem orientada, se não tiver um exagero e se essa criança tiver um crescimento ok. O problema da musculação é que muitas vezes a criança se excede se não tiver um professor ali em cima. Então, assim, eu acho que adolescente só com personal mesmo, que é muito fácil você passar do ponto. Se passa do ponto, você prejudica o crescimento. Então, aquele menino, aquela menina que está fazendo tratamento para crescer, eu falo, gente, espera, calma. Porque é muito fácil passar do ponto, não só com a musculação, mas o treinamento de esporte de alto desempenho também. Sim. Eu tenho vários atletas no meu consultório. CrossFit, eu sabia. Não, e aquela história, faz basquete, faz vôlei que você vai crescer. Se fosse assim tava fácil, né? Mas então, por exemplo, tem crianças que são atletas e assim, de alto desempenho. O campeão latino-americano de triatlon era meu paciente, deficiência de GH, então tinha uma indicação de usar GH e parou de crescer. Mas mesmo sem, assim, tá tudo certo, o remédio tá certo, tá fazendo direitinho. Mas é triatleta. Treinava 8 horas por dia. Mas era 8 horas por dia. Vai pra escola e vai 10 km. Você tá doido. É um negócio maluco. Mas faz menos, não adianta. Machucou o joelho. Cresceu. Beleza. Ficou engessado, cresceu. Olha aí.
Faltava era só isso. Faltava quebrar o gelo. Mas eu falo, gente, não quero que tenha moderação no esporte, porque machucou. Mesma coisa, meninas de ginástica artística. Aí tem duas Normalmente coisas, são pequenas, né? Tem duas coisas. Uma que tem a Daiane dos seleção. Santos é A catatauzinho. seleção. Assim, quem que vai dar certo naqueles movimentos? Quem for menorzinho vai ter mais Girar sucesso, mais. vai girar Isso. mais, tem que ser pequenininho, flexível e forte. E quem começa né? cedo cresce menos também na alta E aí intensidade, eles né? exageram. Então são 4 horas de um treinamento muito intenso. Meu Quem pai. faz ginástica olímpica, ginástica artística, 1 hora, sem ser um treinamento intenso, não tem Pra problema competição, nenhum. não vai chegar. Começa a fazer para competição, aí realmente reduz. Aí eu falo, olha, é uma opção, porque o atleta de ponta, ele tem um crescimento comprometido. É impressionante que o organismo ele se adapta, né? Que a Nicole Bounce, por exemplo, que é uma das maiores medalhistas americanas lá, que até desistiu na última Olimpíada, né? Não quis percorrer a medalha de ouro. É impressionante como ela é pequenininha. E esse é o padrão de todos, né? O biotipo ali de todo mundo que compete. E já, outra coisa que você falou do basquete, só para deixar bem claro aqui, gente, basquete não faz crescer, infelizmente, não tá mais fácil E para nós natação? aqui, né? Natação deixa as Também costas não. largas. O negócio é... Atividade física é importante, mas não é o Atividade física basquete. moderada, ela é muito importante para o crescimento. Sedentarismo prejudica, porque eu preciso do impacto do correr para o seu osso esticar. Mas o excesso também te prejudica. Por que os jogadores de basquete são altos? Porque tem uma seleção. Quem é que vai alcançar aquele negócio lá em cima? Quem já é alto Se por o menino é natureza. pequenininho, a mãe dele não vai Já pôr ele no descartou. basquete. Não, coitado, ele vai ser descartado no meio do caminho. Então tem essa seleção por esportes. Não tem um esporte que faz crescer. Ô, doutora, e crescer dói? Já viu essa conversa? Dor do crescimento, é clássica. Não Boa podia ficar pergunta. sem essa, a dor E do aí? crescimento. Vamos falar com o especialista. Crescer Existe, dói. ó, Verdade mesmo? existe a dor do crescimento? Existe, mas crescer não dói. Ixi, como assim? Esse nome é fake. É porque pegou, ficou. Sim. Mas não é o crescer que dói. Não, o crescer não dói. Tanto é que eu tive dor do crescimento, apesar de crescer sempre pouquinho. Olha aí. E já tem gente que é grande e não tem dor de crescimento. A gente fala dor de crescimento por uma dor benigna, inespecífica da infância, que acontece muito na fase de crescimento, mas ela nem é tão mais frequente no pico do estirão. É mais quando a criança é um pouquinho mais jovem. Meus meninos têm essa dor. Tem esse nome que é errado. Quando quer ganhar um brinquedo. O que dói mesmo é ingratidão. A ingratidão é que dói. Então, a culpa não é do crescimento, mas o nome pegou e ficou. É, Muito meu bom, amigo. Muito bom. A dor, ou seja, pessoal, a dor do crescimento existe, mas ela não é do crescimento. Não! Exatamente. E o que fake deixa news. as costas largas não é fazer natação, é pau na muleira. Muito bem, querida doutora Renata Machado. Só pra dizer, muitos ouvintes aqui perguntando qual o Instagram da doutora. Então já deixa eu passar. É muito agora. fácil. É assim, Doutora DRA Renata Machado. mais fácil Sem ponto. possível. Sem ponto, sem nada. DRA Renata Machado. Entra lá, ouvinte, lá no Instagram da doutora, pode fazer pergunta, por lá você consegue. Doutora que, inclusive, pela primeira vez aqui no Fala Doutor, mas tem que voltar mais vezes, né, doutora? Não, já combinar, programamos vamos aqui combinar. o tema sobre obesidade infantil, Pronto. que é fundamental, já é um dos próximos. Eu acho aí. que é um tema muito importante. Nós Muito. temos até falado aquele dia, eu falei, eu vou chamar a Renata para falar sobre a obesidade infantil. É um Dá tema- muita Outro muita tema coisa. muito legal é puberdade precoce. Sim. Houve um aumento de mais de 120% Isso é de puberdade fundamental. precoce com a Influenciado. pandemia. Olha aí. Então, já tá mais que marcado. Já influenciado vamos. pela falta de atividade, isso aí e o excesso de tela. né? Excesso de tela, tipo de Disposição. alimentação e até o próprio vírus, gente. Olha Isso. só. Ah, não. Pelo Você acredita? amor de Deus. Pelo Tema amor de quente, Deus. tema quente. Eu vou te falar, a única coisa que faz bem de verdade é estar conectado aqui com a gente no Fala Doutor. Pelo amor de Deus, é toda semana 5 da tarde na quinta, ok? Estamos te esperando. Doutora Renata Machado, obrigado pela presença e até o próximo programa que nós vamos repetir a dose aqui com um novo tema. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Um papo super gostoso. Vamos voltar sim. Com muita certeza. Um forte abraço ao querido doutor Hélio Arão Júnior, doutor que tem, inclusive, a caixinha de perguntas bomba toda quinta, né, doutor Hélio? Toda quinta, tá aberta a caixinha, vai lá, deixa sua dúvida, né? Obrigado, Guilherme, boa tarde, Francisco, Renatinha, muito obrigado por ter aceito o convite. E olha que eu liguei pra ela ontem à noite,
né? Porque nós enrolamos, eu e o Francisco não arrumamos, nós tínhamos os temas que os ouvintes pediram, mas nós não tínhamos falado com ninguém. Eu deixei pra ele deixou pra mim. E por fim eu falei, meu Deus, já sei. Deixa que eu chuto, não é você? Aí por fim eu falei, vou ligar pra Renata agora. Aí mandei a mensagem e falou, opa, agora. E olha assim, eu ainda perguntei assim, sarou? Porque semana passada ela estava de Covid, né? Ela até postou que ela teve que adiar você vê, a Renata é conhecida internacionalmente, ela tem trabalhos aí no mundo inteiro. Essa semana ela estaria em Paris, né, por conta do Covid, não conseguiu ir, né? Eu quero agradecer, né, de coração ela ter vindo, foi uma aula, né? Para você que perdeu, você que perdeu esse programa, ele fica gravado no YouTube da Vinha. Você pode mandar para aquele seu amigo que tem uma criança que tem deficiência de crescimento e aí você vai beneficiar ele, vai trazer informação de qualidade e, se necessário, né, o Instagram dela tá lá aberto, manda um direct, pergunta onde ela atende, né, para poder levar a sua criança lá. Eu quero botar no meu YouTube também, depois vamos... Com certeza, doutora Renata Machado. E é bom dizer, né, a médica dos filhos do doutor. Eita, Glória! É a doutora dos filhos do doutor. Exato, pra ver que realmente... Mas eu tô impressionado, um programa desse ser espontâneo assim, ligar e conseguir, só pode ser a agenda dos melhores médicos desse país. A amizade aqui é mato, né? Doutor Francisco Rebouças, obrigado. Caixinha aberta lá no Instagram. Obrigado, Guilherme. Caixinha aberta lá, DR Francisco Rebouças. Muito obrigado, doutora Renata. Realmente isso nos alegra, né? Hoje, em um mar de informações fracas, de informações falsas que a internet traz hoje, a gente tem essa responsabilidade de trazer informação de qualidade, de divulgar informações corretas, e hoje cumpriu esse propósito, né? Falamos muita coisa de maneira descomplicada. Eu tenho certeza absoluta que ajudou milhares de pessoas. O programa está gravado. Vamos continuar aqui, a caixinha de perguntas nossa está aberta. Vocês, ouvintes que fazem o programa, vocês pediram, nós trouxemos e já temos um compromisso aqui com a doutora. Vamos usar ela pelo menos mais 2 vezes nos próximos programas aí. Fique conosco toda quinta-feira, 17 horas, 91.9. É isso! Fala, doutor, é o seu encontro semanal com o seu médico como você nunca viu. Semana que vem, quinta, 5 da tarde, estamos te esperando. Lembra de seguir os doutores DR Hélio Arão Júnior, Hélio com E, e DR Francisco Rebouças. Um abraço, ouvinte, e até semana que vem. Tchau! Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala, doutor.